Vamos ler Mateus 20, versos 18 a 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos ser discípulos, Senhor, fiéis. Nós queremos atender o Teu chamado, debaixo da Tua autoridade, e viver esse Evangelho e pregá-lo também. Ajuda-nos, abençoa-nos nessa noite, renova em nós, santifica-nos. Queremos crescer como discípulos Teus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Procurarei falar nessa meditação, primeiramente sobre a autoridade de Cristo. É sobre essa autoridade que a ordem foi dada. Se não tivesse essa autoridade, nenhum de nós teria coragem de cumprir a ordem de Cristo. Os discípulos foram porque veio de alguém com autoridade, veio do céu, veio de Jesus. Quem é Jesus? Ele ressuscitou de fato. Então os discípulos viram, comprovaram, receberam o poder do Espírito Santo e foram entusiasmados. Então devemos entender isso. Foi do céu, foi Cristo que deu essa ordem. Por isso que ela tem tanto valor e, de fato, nós devemos obedecê-la. Segundo lugar, eram homens limitados, não eram perfeitos, não eram discípulos já 100% maduros, experientes. Não, eles tinham eles tinham acabado de fugir, de trair o Senhor Jesus, estavam tristes, mas ali o Senhor os reúne outra vez para restaurá-los, como havia prometido na Galileia. Então eram homens, discípulos, pecadores, chamados à santificação, recebem o dom e agora eles têm que ir pelo mundo afora pregar o Evangelho. Eles se tornaram discípulos, aprendizes, aqueles que estavam dispostos a renunciar à própria vida por amor a Deus. Esse momento aqui é um momento de amor entre Jesus e os discípulos. Entre intimidade, Jesus ressuscitado, Jesus ali não se mostra irado, mas se mostra feliz com a igreja. Ele está prestes a subir ao céu, mas ele está satisfeito com o resultado do seu penoso trabalho, na vida daqueles que são discípulos, aprendizes, falhos, limitados, mas ali que estarão numa constância, num trabalhar de Deus pela vida inteira. Enquanto eles tivessem vida, eles deveriam ali se submeter ao compromisso de serem discípulos. Ser discípulo é reconhecer o senhorio divino de Cristo, do Espírito nas suas vidas. Eles não viviam para eles mesmos, eles viviam para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, eles recebem uma ordem: fazer discípulos de todas as nações. Ide, portanto, ide às nações. Temos aqui essa questão, do discipulado, que ela passa pelas igrejas locais, mas ela termina nas nações. Há uma ordem de ir, há uma ordem do discipulado, do crescimento, da maturidade, mas ao mesmo tempo temos que ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E também falaremos um pouco sobre os discípulos maduros, e de certa forma está a promessa de Jesus aqui também incluída na sua palavra: eu vos farei pescadores de homens. É uma ação de Deus na vida dos discípulos. Eu vos farei. Deus promete aqui: estarei convosco, com vocês, até o fim. Jesus fisicamente vai ao céu, ele tem toda a autoridade, mas ele promete estar com a igreja espiritualmente até o fim, quando ele virá, e o seu reino será pleno, só na segunda vinda. Enquanto isso, os discípulos vão pregando às nações, esperando o grande dia, onde o seu reino será pleno, só quando ele vier outra vez, da mesma forma que subiu ao céu. Esses discípulos maduros,
eu quero aproveitar para falar sobre as lideranças das nossas igrejas. Aqui mesmo teremos eleições para presbíteros e diáconos, então os irmãos devem estar em oração, devem estar analisando, orando, porque são discípulos, não é, que têm essa responsabilidade de liderança e devem estar dispostos a oferecer suas vidas ao Senhor. Quanto viver, Senhor, coloco meus dons, o chamado que recebi, renova-me, cumpre a tua vontade. Então, vejamos, primeiramente, a autoridade de Jesus. Primeiro, nós vemos aí quando Jesus, ele aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A ideia que tem, não é como alguns comentaristas disseram, é como se Jesus estivesse ali no monte da Galileia, em algum monte, e os discípulos, os apóstolos e talvez cerca de 500 pessoas ali presentes, testemunhas da ressurreição, eles tinham visto Jesus, os discípulos, já em Jerusalém, mas Jesus manda eles irem para a Galileia e Jesus se aproxima, como que diz assim: sou eu mesmo, aparecendo novamente ali para eles ressuscitado, para dar credibilidade, intimidade, né, para que eles iriam ficar, então eles teriam aquela coragem. Nós vimos Jesus, ele apareceu não só uma vez, muitas vezes, em vários lugares, aos 11, aos 12, aos 70 e aos 500. Então, aquele momento é muito importante. Um dos momentos mais importantes ali, antes de Jesus subir aos céus. Então, Jesus se aproxima e fala com autoridade, fala carinhosamente ali. Jesus não está repreendendo eles naquele momento porque eles traíram, porque eles foram, talvez, assustados, medrosos, mas ali Jesus está consolando e dando uma ordem com muita autoridade, ao mesmo tempo com compromisso, com amor entre Cristo e a igreja. Interessante também que eles já tinham visto Jesus, muitos deles, em Jerusalém ressuscitado, mas Jesus diz: vai a Galileia. E esse é um aspecto importante, porque discípulo é aquele que está disposto a obedecer à ordem do mestre. Eles poderiam talvez dizer: não, eu já vi Jesus em Jerusalém, o que é que eu vou fazer na Galileia? É longe, como é que nós vamos para lá fazer o quê? Mas o discípulo verdadeiro, ele está disposto a ir onde Jesus manda. E eles vão à Galileia. Como eles não sabiam, mas ali era um momento importante, coletivo. Jesus tinha aparecido para eles na intimidade ali, eles estavam reunidos, Jesus apareceu, mas agora era algo público. Então, era necessário aquele momento ali público para que fosse um testemunho mais abrangente da ressurreição e da autoridade de Jesus que estava vivo. Isso aqui faz nos lembrar, não é? O nosso compromisso diário como discípulos é muito importante, mas também o nosso compromisso coletivo com a igreja. Tão importante a gente vir para os cultos, tão importante a liderança da igreja, né? A questão de diáconos e presbíteros que teremos a eleição, faz parte do chamado de discípulo. Tanto o chamado individual, o compromisso de ser discípulo, quando ninguém está nos vendo, sozinhos em nossa casa, no nosso trabalho, somos discípulos fiéis, discípulos que amam, discípulos que não vivem para si mesmo, mas também coletivamente, um discípulo ajudando o outro, a liderança da igreja, o corpo de Cristo reunido. Por isso que é tão importante aqui, essa grande comissão, ela é pública, é um marco da igreja do Senhor. Jesus se aproxima e falou-lhes dizendo, aqui Jesus está novamente reunindo a sua tropa, né? Segundo o comentarista Matteo Henry. Ele ressuscitado na Galileia e Jesus vencedor. Nós devemos lembrar, como disse o comentarista, que no capítulo anterior, no capítulo 29, Jesus estava travando o combate com os poderes das trevas. Acusado, atacaram-no vigorosamente e ele caiu diante dos inimigos. Nós devemos lembrar, antes disso aqui,
antes de Jesus ressuscitado, na Galileia, vitorioso, ali dando ordem à sua igreja. Um capítulo antes, Jesus estava ali sendo perseguido, massacrado, os soldados batiam nele. E até que, aparentemente, há uma derrota, mas não foi uma derrota. Jesus morre. Está registrado aqui no Mateus 27, 45. No verso 57, ele é sepultado. Os guardas no sepulcro no 62. Então é como se fosse uma derrota da igreja. Jesus, filho de Deus, sofre aquilo, é humilhado. Para os discípulos era difícil de entender. Ele disse que ia ressuscitar. Nós cremos que ele é o Messias, mas ele está ali humilhado diante dos inimigos. Ele morre, então eles se espalham. A dúvida, será que ele morreu mesmo? Será que ele é o Messias mesmo? Então, Jesus estava ali, parecendo que estava sendo derrotado no capítulo anterior. No entanto, agora ele está vitorioso diante da sua igreja. Cristo na sepultura, antes de ressuscitar, é comparado com a arca no templo de Dagon. Embora a arca seja prisioneira, Dagon cai diante dela. Interessante essa analogia, né? Está no Antigo Testamento, quando a arca que simbolizava a presença de Deus é levada para o acampamento do inimigo e colocada na casa de Dagon, de um falso deus. Que vergonha! Parecia que o inimigo tinha vencido. Mas ali, diante da arca, Dagon cai. Dagon cai. Então, isso aconteceu na cruz. Parecia que Cristo estava derrotado, mas o inimigo se dobra diante dele. Por isso que ele tem autoridade. Por isso que depois diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É ele que dá essa ordem à igreja. Por isso tem tanto valor. Diante disso, quando Jesus diz, né, toda autoridade me foi dada no céu, nós podemos perguntar, mas ele não tinha essa autoridade antes? Ele não é Deus, ele é homem e ele é Deus. De fato, ele tinha como Criador, mas aqui ele está como homem na terra, como representante. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, nesse sentido, Jesus, agora ele tem uma autoridade, né, conquistada pela sua obediência e, acima de tudo, dada pelo próprio Deus Pai. Deu a autoridade dele como rei, como cabeça, como filho amado, e nesse sentido que ele diz, toda a autoridade. Os inimigos foram ali vencidos, despojados por Cristo Jesus. E ele tem essa autoridade ali na ressurreição. Na ressurreição, ele tem, quando ele ressuscita, é comprovado, ele é filho de Deus. Os inimigos não venceram. Parecia que estava vencendo ali, acusando, mentindo, mataram, mas não era uma derrota. Na verdade, ele estava ali pagando o preço da nossa salvação. Era a vitória do seu povo. E nós podemos perguntar, não é? Qual é a origem desse poder? Ele não assumiu esse poder indevidamente, ou usurpou esse poder, mas ele foi dado pelo Pai. Como mediador, como homem-deus, todo o poder lhe foi dado. Importante ainda, nós observamos que Adão, o primeiro Adão e Eva, eles foram criados e receberam a autoridade de Deus para governar a terra, sujeitá-la, dominar, mas eles foram desobedientes. A autoridade que eles tinham, eles quebram e eles entregam ao inimigo. E isso é significativo. Já a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Tudo que o primeiro Adão não fez, tendo todas as condições, estando no paraíso, estando ali suprido por Deus, são infiéis. Agora Cristo Jesus, o segundo Adão, até mesmo no deserto, com fome, ele é obediente até o fim. Até diante dos soldados, diante das autoridades, ele é obediente. O que Adão não fez, o primeiro Adão não fez, agora ele faz. Então ele é digno de ter um nome sobre todo nome. Primeiro pela soberania, por ser Deus, e agora depois pela sua obediência. De fato, ele
obedeceu até o fim para nos salvar. Por isso que ele tem toda a autoridade na terra e no céu. Depois disso, quando Jesus diz ali para eles, toda a autoridade me foi dada, né, pelo Pai, pelo seu mérito também como Salvador, como mediador, ele diz agora, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra muito significativa, né? A ordem de Jesus para a sua igreja, a carta magna. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Há muito estudo sobre isso para entender qual é a maior ordem aqui no texto. Será que é o ide? Será que é o fazer discípulos? Será que é batizar? Será que é ensinar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitos estudiosos discutem essa questão. Qual é a principal tarefa da igreja? Acredita-se, e eu entendo dessa forma, que a ordem principal é fazer discípulos de todas as nações. Que é a parte principal, certamente o verbo principal aqui do texto. E, sendo verbo principal, o ide está ligado a ele. Ninguém pode fazer discípulo se não for. Então é algo implícito, né? O verbo principal mostra a ação principal da igreja, fazer discípulos, mas tem que ir, tem que pregar, tem que obedecer, assim como eles foram à Galileia. Deveriam sair de Jerusalém e ir à Galileia, obedecendo ao chamado de Cristo. Da mesma forma, aonde Cristo os ordenasse, eles deveriam ir, entre todos os gentios, entre todas as nações. A palavra nações aqui também significa gentios, ide aos gentios e pregai o evangelho. Não é que todos fossem para o mesmo lugar. Cada um Deus iria chamar, muitos deles ficariam em Jerusalém, seriam perseguidos, mas também os discípulos, não só os apóstolos, mas o chamado foi para toda a igreja. Temos a igreja em Antioquia, que cantamos hoje aqui, né? Que aparece Barnabé, Paulo e outros líderes ali da igreja em Antioquia, a primeira igreja entre os gentios, e se espalha na ação missionária por causa da ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. O batismo é tão importante, ele não salva, mas é uma ordem, é uma bênção na vida do crente. Hoje mesmo, dia de Santa Ceia, nós devemos lembrar, eu sou batizado, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou um discípulo, por isso eu como do pão, por isso eu bebo o cálice, me arrependendo mais uma vez, me dobrando diante do senhorio de Cristo a minha vida inteira. Sou um discípulo a vida inteira, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, que foi vencedor, que tem toda a autoridade no céu e da terra. Ele disse, ele tem autoridade de perdoar pecados. Ele tem autoridade de salvar. E é isso que celebramos na Santa Ceia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa frase também muito importante, o ide. Primeiramente aos apóstolos, a grande comissão é dada, a palavra de ordem e de ânimo também. É uma palavra de ordem, mas é uma palavra de ânimo para a igreja vencedora do Senhor. Significava ide, né? Ensine a todas as nações, na autoridade de Cristo. Não por imposição, não na autoridade dos discípulos, mas é na autoridade de Cristo. Em certa forma também isso nos consola, é uma palavra de ânimo. Nós não precisamos temer mais, os inimigos estão vencidos, despojados. Colossenses diz que ele venceu. Várias partes da Bíblia diz que ele expôs ali o inimigo, despojou o inimigo. O diabo ele é um falso leão. E isso na prática nossa de vida, nós não precisamos ter medo mais de evangelizar. Medo, às vezes a gente tem medo.
nessa rua eu não passo, porque nessa rua tem tal religião, tem pessoas do diabo aqui. Nós não precisamos mais ter esse medo. Somos discípulos, não por nós mesmos, mas pela autoridade de quem ordenou. É pela autoridade de Cristo que nós vamos, não pela nossa força, mas Ele capacita a igreja, Ele dá o poder, Ele dá a ordem, Ele dá o ânimo, Ele diz que estarei convosco todos os dias. Por isso que a gente ousa ir, por isso que a gente não precisa ter medo de nenhuma circunstância da vida. Às vezes a gente teme, a gente é humano, não é? Imagina aí os Gideões, tem situações difíceis, seja numa escola, seja no hospital, seja alguém endemoniado, mas a gente vai na coragem de Cristo, na autoridade dele. Ele tem autoridade, não depende dos discípulos, depende daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. É uma palavra de ânimo também. Ensinando-os, o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É importante também nós notarmos aqui essa questão que Mateus traz. Ele coloca o ensino como uma das coisas mais importantes da igreja. A gente vê que já Marcos, ele fala também nessa ordem, né, de pregar o evangelho, e ele dá uma ênfase, né, de alguns sinais que acompanhariam os discípulos, falarão línguas, farão milagres e coisas desse tipo importantes. Jesus fez milagres também. Só que aqui é como se Mateus estivesse mostrando que o principal é a proclamação do evangelho. Porque os milagres, a gente cantou isso aqui também, numa das músicas, se não tiver amor, os milagres não têm muito sentido, se a gente não for discípulo na prática de vida. Deus pode fazer milagres, sim, Ele pode curar, pode dar sinais, pode, mas isso não é a ênfase. A ênfase é o ensino, é a autoridade de Cristo, Ele tem poder para salvar. Mostrando que na igreja a autoridade ela é mostrada muito pela doutrina, pelo ensino, mais do que por sinais. Muitos chegarão no último dia e dizer, mas Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome, curamos, profetizamos, e o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então parece que aqui Mateus coloca as coisas em ordem, mostrando a autoridade de Jesus e a autoridade do ensino. Ensinem na autoridade de Cristo, na autoridade de Jesus, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Sermão do Monte, toda a doutrina. O que é que Jesus disse? Que as Escrituras testificam dele. Todas as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, testificam dele. É Cristo ensinando. Pregamos Antigo e Novo Testamento. Interessante que o Novo Testamento não traz muita novidade. Tudo que estava prometido sobre Jesus no Antigo Testamento é confirmado e ali vivido pelos discípulos no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é a confirmação de tudo que já havia dito sobre Jesus, quem ele era, o Messias, e a gente vê se cumprindo na igreja e na vida dos discípulos. Não tem muita novidade, é o cumprimento das promessas feitas desde Gênesis. Isso é maravilhoso, não é uma nova doutrina, é o mesmo evangelho de sempre, que nós devemos proclamar até o fim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Jesus tem poder de ordenar, porque Ele é Criador, Ele é Senhor. Ele é o único que pode ordenar a igreja. E nós devemos nos submeter. O que Adão e Eva não fez, nós devemos fazer. Agora, por causa de Cristo, o pecado não tem mais domínio em nós. E nós podemos, sim, ser discípulos, obedientes. Por causa de Cristo, devemos imitá-lo. Devemos viver para Ele a vida inteira. E assim, meus irmãos, finalizamos quando Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, ali, estava iniciando os últimos dias da vida terrena, digamos assim,
daquele momento da ressurreição, da ascensão, da ordem que Jesus deu, até hoje, até o dia que Cristo vai voltar, são os últimos dias. E Jesus prometeu, estarei convosco, por todas as gerações, até o último mártir, até o último crente, até a última testemunha. É necessário que nós demos o nosso testemunho até o fim. Tantas circunstâncias. Tem a igreja sofredora, tem os mártires da igreja. É necessário se cumprir tudo, até que ele venha. E hoje, em cada Santa Ceia que nós participamos, nós devemos lembrar disso. Cristo não está mais conosco aqui de forma física, mas ele prometeu estar conosco até o fim. E o símbolo disso é o pão, que representa, ele está conosco espiritualmente. Nós somos dele. E ao participar da ceia nessa noite, nós devemos dizer, Senhor, eu creio nisso. Eu creio na tua autoridade. Eu me submeto ao teu reino. Esse reino eterno. É um momento de nós renovarmos o nosso compromisso. E também dizermos, Senhor, eu quero cumprir o teu ID. Eis-me aqui, Senhor. Coma pensando nisso. Eu quero ser discípulo a vida inteira. Porque é um reino eterno, não tem fim. O mundo passa, a glória desse mundo passa, mas aquele que é um discípulo verdadeiro tem a vida eterna. E Jesus tem a autoridade de dar a vida eterna. Ele mesmo se entregou por nós. Vamos fazer uma oração e depois participarmos da Santa Ceia. Oremos, meus irmãos. Senhor, como é grande a tua autoridade, por seres Deus, um com o Pai, um com o Espírito Santo, e também por teres vindo a esse mundo, despojar os inimigos, ser obediente até a morte, ser obediente mesmo no deserto, ali com fome, o Senhor foi obediente. Que maravilha, Senhor, que autoridade, como tu és santo, tudo que é teu é perfeito e é digno, por isso que nós cremos, não há mensagem que se compare nessa terra com a tua mensagem. Livra-nos do mal, Senhor. Consagramos nossa vida a ti e queremos dizer sim à tua ordem. Sim, queremos fazer discípulos das nações enquanto vivermos durante toda a nossa vida. Perdoa nossos pecados, abençoa-nos agora na Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém.